Hoje é mais um dia de folga para o elenco do Esporte Clube Bahia, como prevíamos, e ontem saiu, nós falamos em primeira mão, a programação toda do Bahia, exatamente para esta semana. A mesma coisa da semana passada, mas o que diferencia exatamente são os horários. Semana passada, a maioria dos treinamentos foram no período da tarde, só um pela manhã, na véspera do jogo, no sábado, e essa semana é o contrário. O primeiro será à tarde e os outros 3 pela manhã. O Bahia que volta a pegar uma pedreira, se o Bragantino foi difícil em casa, imagine o Atlético Mineiro fora de casa. É um time que joga nos mesmos moldes da equipe do Bragantino, mas que tem mais qualificação no elenco. Não precisa nem dizer sobre Hulk, Paulinho e Scarpa. Bom, o detalhe é simples. O treinador Rogério Ceni, ele vai ter, a partir de amanhã, dando a situação de preparação para esse compromisso do Esporte Clube Bahia diante da equipe do Atlético Mineiro no domingo às 16 horas na MRV Arena, exatamente pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série. Sobre o que ele pode colocar em campo, se não houver nenhum problema de ordem médica e, pelo menos, o que a gente detectou no último domingo, na zona mista, pós o jogo contra a equipe do Bragantino, ninguém sentiu, ele deve manter a mesma equipe para esse compromisso frente ao Atlético Mineiro. Agora, ele pode fazer alguma modificação? Pode, até em função do adversário. Ele pode fazer até alguma modificação tática na equipe tricolor, entendendo que existe esta necessidade. E, diga-se de passagem, ele terá tempo para isso, porque amanhã a apresentação às 3 horas da tarde e da quinta-feira até o sábado, 3 dias consecutivos às 10 da manhã, todos no CT Evaristo de Macedo. Então, entendo eu que a princípio ele não vai mudar nada na equipe do Esporte Clube Bahia, até porque ele tem um departamento médico praticamente vazio. Só o Nico Acevedo, que está em recuperação do problema no joelho, permanece no DM. Isso porque o Rian já está na transição. E a gente tem até uma expectativa, até mínima, eu posso dizer isso, de que o atleta venha a ser relacionado para esta partida. E até não conste na hora do embarque, mas pode ser que de repente esse atleta seja colocado sim para exatamente esse jogo ser relacionado entre aqueles que vão ser relacionados para a partida, o lateral esquerdo. Se não fosse dessa vez, poderá ser na próxima semana. Torcedor do Esporte Clube Bahia. Então ficaremos na expectativa sobre essa situação. Bom, a classificação, todo mundo já sabe que o Bahia, ele é o segundo colocado com 13 pontos positivos. E um detalhe importante aí, mais estatística para você, torcedor tricolor. Com os resultados obtidos das 6 primeiras rodadas da Série A da atual temporada, o Bahia já se iguala a exatamente um quesito obtido em pleno primeiro turno de 2023, que são as 4 vitórias. O Bahia venceu o Fluminense 2-1, o Grêmio e o Bragantino por 1-0 e o Botafogo também por 2-1. O ano passado, o Bahia chegou a 4 vitórias na 18ª rodada, uma antes de se encerrar o turno. O Bahia, naquela oportunidade, venceu o Vasco fora de casa e o time do Palmeiras em casa por 1-0 e 3-1 diante do Coritiba e também do América de Minas Gerais. Esses jogos também foram aqui em Salvador. Naquela oportunidade, o time era dirigido pelo Renato Paiva, que chegou ao final do turno na 16ª posição, ou seja, porteiro da zona, com 18 pontos. 5 a mais do atual momento, quando temos mais 12 rodadas
para o final da fase 1 desta competição. Outro detalhe importante, o Bahia está exatamente próximo de igualar o número de vitórias na sua melhor campanha de um primeiro plano na Série A dos pontos corridos, que foi em 2019, quando atingiu 31 pontos com 8 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Também o Tricolor já chegou esse ano ao número de vitórias conquistadas nos turnos da Série A de 2013, 17, 18, 20 e 21. Ou seja, 4 vitórias. Então tá aí, mais estatística para você, torcedor do Sport Clube Bahia, a gente mostrando aí que o Tricolor pode chegar muito mais ainda nesse primeiro turno. Afinal de contas, tem 12 jogos ainda a disputar no turno e já chegou ao número de vitórias do ano passado. Realmente uma campanha naquela oportunidade muito ruim, é bom que se diga, mas pelo que a gente está vendo aí, o Bahia deverá fazer uma campanha bem melhor dentro da própria competição. Mas volto sempre a frisar, apenas temos aí o início da competição. Sobre contratações, procurei pesquisar, procurei saber e obtive 2 informações. A gente já falou aqui do Iago Balducci, que chega para julho, isso já é ponto, já tem um contrato, inclusive, firmado com o Bahia para a partir do dia 1º de julho. Esse contrato é até 2028, mas o Bahia, independente desse lateral esquerdo, foi contratado desde o início do ano, com um pré-contrato, o Bahia deverá contratar mais 2 jogadores. E um deles deverá ser o tão sonhado meia para substituir o jogador Calmon. Pelo menos, digamos assim, o que nós obtivemos, e a gente fica na expectativa do que realmente possa vir a acontecer. O Bahia que tentou Palácios e não conseguiu, mas corre, segundo informações, atrás sim, e mais um meia, pelo menos, para ser o substituto do jogador Calmon. Falando agora da base, para encerrarmos a nossa participação aqui no Papo de Craque, o time sub-20 treinou agora pela manhã e já embarca para Goiás. Amanhã tem a equipe do Goiás, 15 horas e 30 minutos. O técnico Rogério Ferreira não tem nenhum problema de ordem médica nem de cartão. O Bahia é o 4º colocado hoje no Campeonato Brasileiro, ao perder para a equipe do Ceará, numa bobeira treina semana passada. Caiu para a 4ª posição. São 6 jogos, 12 pontos positivos, com 4 vitórias. O Santos tem 13 pontos, é o terceiro, e se empatar ou perder para o América, o Bahia vencer a equipe do Goiás. O Bahia volta à 3ª posição. É o máximo que o Bahia pode fazer, bem colocado de uma forma ou de outra, está entre os 8, que são aqueles que vão passar para a próxima fase. Já o time sub-17 que joga o campeonato sub-20, muito bem também na fita. A equipe já está classificada para a próxima fase e deve ficar em primeiro mesmo no geral. Enfrenta no sábado em Pituaçu o Atlético de Alagoas. É o último jogo da fase 1 do Campeonato Baiano. E as meninas treinando para o jogo contra a equipe do Taubaté, nesse sábado em Taubaté. O Taubaté que é o 2º colocado no grupo do Bahia com 8 pontos. O Bahia tem 12. Portanto, tá aí toda esta situação. Noticiário do Bahia.